Vai fazer um... Ei. Foi, né? Tá dando certo, né? Uma lapada de som dessa daí é demais. Podcast. Eu acho que eu vou gripar. Uma hora só dá 10 tossidas. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do Podcast no Ar. E é um prazer estar com você em mais uma semana com esse podcast que a cada dia que passa está fazendo cada vez mais sucesso no seu rádio, na TV, lá na telinha do YouTube, porque a gente está multiplataforma para você conferir. E claro, o nosso podcast sempre traz assuntos importantes para você que está em casa, analisar com a gente, bater um papo juntamente com a gente, refletir juntamente conosco. E para fazer o podcast acontecer hoje, estou aqui com o meu parceiro, ele, Erivelto Barbosa, repórter do Sistema Maior de Comunicação, que nós dois estaremos recebendo nesta edição hoje o Valdeirês Queiroz, assistente do cartório eleitoral, mas atualmente está como chefe do cartório em substituição ao chefe do cartório. E aí, a gente vai receber o Valdeirês com aquelas boas-vindas especial. Boas-vindas, Valdeirês, aqui. Muito obrigado por estar participando aqui do nosso podcast. É um prazer estar te recebendo. E eu já quero começar logo perguntando como que está a nossa atual situação em relação ao alistamento eleitoral. Está tendo procura? O que é que está acontecendo? A juventude está indo se alistar eleitoralmente? Como é que você pode dizer para a gente como é que está a situação atual aqui no nosso município? Atualmente a procura está aumentando, mas ainda não está como a gente quer. A gente quer que fique de 8 às 14 horas, pessoal, a gente trabalhando, fazendo título, né? Uhum. Mas ainda não está esse fluxo ainda, mas já aumentou muito, porque a gente estava fazendo um número ínfimo de títulos por dia, né? Mas agora já está aumentando, já estamos quase 70, 80, mas a gente tem suporte para fazer muito mais. E a gente está percebendo, eu pelo menos como sou professor, estou lá na escola profissionalizante, que está havendo, né, um movimento do cartório eleitoral indo até as escolas para fazer esse alistamento juntamente com os jovens. Isso é uma estratégia para chamar a juventude para participar das eleições? Conta quais são também outras estratégias que estão existindo juntamente aí, que vocês estão pensando para fazer com que essa juventude venha se alistar. Isso mesmo. A gente já há um bom tempo, o TRE está fazendo o alistamento eleitoral de forma a chamar esses eleitores iniciantes, né? Uhum. Esses jovens. E essa ferramenta que a gente está utilizando este ano, que é o TRE itinerante, que a gente chama de TRE itinerante, ele visa fazer com que o TRE se aproxime desses jovens para a gente fazer o título lá. Inclusive, na escola técnica, né, a gente foi agora recente, passamos quase uma semana lá fazendo títulos. Queríamos ter feito muito mais, mas aí deu para suprir todos, né? É claro, todos os jovens que precisavam fazer título, de 15 em diante, a gente fez. Erivelto, pode começar suas perguntas. Ok, um prazer mais uma vez estar aqui. Vou tentar contribuir com o podcast e engrandecer o esclarecimento da nossa população com a presença aqui do nosso Valdeirês Queiroz. Mas antes de entrar bem mesmo no momento, Valdeirês, os avanços do cartório eleitoral ao longo de 2 décadas, o que é que a gente pode dizer? A gente percebe que houve uma inovação muito grande, né? Desde o feitio dos títulos, né? Aquela coisa que eu estava falando antes, né? No início, eu estou há 24 anos no cartório eleitoral, quer dizer, há muito tempo. Então eu fui desde o título feito na mão, no tempo que a gente fazia nos formulários para encher a mão, né? E em seguida a gente ia digitar nos computadores que ainda era aquele tempo daqueles disquete antigo, aqueles bem grandes. Uhum. Pronto, era daquele, no DOS. A gente digitava no DOS, que muita gente sabe nem o que é isso, né? Mas quer dizer, e hoje a gente tem computadores que a gente leva para qualquer canto e através da internet a gente é capaz de fazer esse título online, né?
na hora, aquele título, a pessoa já sai com o título nas mãos. Então, é uma inovação muito grande, porque naquele tempo do título, lá no ano 2000, que o título era feito manualmente, a gente digitava depois, né, no DOS, enviava para o TRE ia passar, acho que uns 30 dias, para emitir o título e encaminhar para a gente chamar os eleitores para eles irem buscar os títulos. E hoje o eleitor já sai com o título na mão, com aquele título válido, né? Então, é uma tecnologia muito boa. Claro que a gente quer sempre mais, mas está muito bom. E para além do título na mão, né, o físico, há também a possibilidade de baixar aplicativo e o título, né, tá lá online na tela do celular. Isso, que é o que eu estava falando até com a Isaurinha agora. Ela disse que tinha perdido a via, né, impressa do título dela. Eu disse, não tem que preocupar não, que tem o e-título. E além do mais, se você quiser, que muita gente quer ter aquele documento físico na mão, o TRE tirou aquele título verdinho, que muita gente tinha amor por aquele título do papel moeda, né? Isso. Tirou, ficou para o papel ofício normal, justamente para quê? Para que o eleitor, quando perder um título, ele possa lá na internet, entra no Google, aí coloca TSE, imprimir título. Coloca os dados dele, imprime em casa mesmo o título dele. Válido, com tudo direitinho. Nas histórias, eu ainda vou dar uma passeada aqui. O Valdeirês tem 24 anos de cartório eleitoral. Eu ainda acompanhei a apuração na cédula. Números. A gente passava 2, 3 dias para conhecer a composição da Câmara Municipal, o nome do prefeito. E ainda alcançou, Valdeirês, ou quando chegou, esse pesadelo já tinha passado? Na última eleição, que foi no BNB Clube, exato, eu participei como terceirizado. A gente recebia os boletins de urna manualmente, né, que lá naquelas mesas apuradoras as pessoas faziam aquela verificação das cédulas, né, e preenchiam manualmente o BU, que hoje é o BU, né, que sai na urna eletrônica impressa. Eles faziam manualmente, encaminhavam para uma equipe que ia digitar. E eu fiz parte dessa última equipe que digitou. Recentemente a gente teve o cadastramento biométrico, né? Isso. E aí, me fala, quais foram os principais desafios de realizar esse cadastramento biométrico? Porque houve um chamamento para a população fazer esse cadastramento. O que vocês encontraram lá no momento? Foi dificultoso fazer com que a população, na verdade, fosse presencialmente até o cartório eleitoral fazer esse cadastramento biométrico? Quais foram os principais desafios para a gente? Eu lembro bem que na época, há pouco tempo, né? Eu estava sendo chefe de cartório também, nessa época. Então a gente vivia aqui nas rádios, né? Era chamando as pessoas, e muita gente foi. Ainda existem pendências? Pronto, existem quase 3.500 pessoas que ainda faltam fazer o cadastramento biométrico. E essas pessoas que não fazem, o que é que acontece? O título é cancelado. E aí, título cancelado, os direitos que se perde. Pronto, não tem quitação eleitoral, não pode assumir concurso público, e daí vem outras coisas que eles vão perdendo, né? Financiamento no banco e tudo mais. E é o que a gente sempre diz, não deixe para quando precisa. Porque às vezes, para quando precisa, não vai depender da gente, né? Embora a gente faça ali online uma regularização, que é muito prática, inclusive neste período que nós estamos até 8 de maio, que é o último dia para regularizar o título, o doutor Wesley, que é o nosso juiz eleitoral, Wesley Sodré, ele baixou uma portaria isentando todo mundo de pagar multa. Ou seja, aquela pessoa que tem débito com a justiça eleitoral e, não vou porque eu estou sem dinheiro para pagar, tal, não precisa, é só chegar lá e fazer. Regulariza perfeitamente. Se tiver 10 multas, todas as multas regularizadas. Então, tá ouvindo você tá vendo também. Tem alguma pendência relacionada ao seu título eleitoral, procure o cartório eleitoral, porque essas pendências serão sanadas. Isso é muito bom, né? Prontamente. Eu acompanhei, Valdeirês, recentemente, algumas pessoas questionando que em algumas localidades a urna deve não mais existir. Isso chama-se de nucleação. Na educação, quando fecha uma escola, chama-se de nucleação. E essas modificações de uma urna de uma comunidade para outra, isso vai realmente acontecer nas eleições deste ano de 2024? Algumas sim.
Algumas foram por redimensionamento do IBGE, que teve aquela determinação, que inclusive agora, há pouco tempo atrás, voltaram atrás, não sei como foi que foi feito, mas Lages, que foi uma localidade de Quixeramobim, que a gente recebeu a informação do TRE para pegar aqueles eleitores que estavam em Lages, colocar na localidade próxima de Quixeramobim, para que aqueles eleitores não fossem para outro município, né? Porque aquela localidade não pertencia mais a Quixeramobim. Aí a gente fez o quê? Qual é a localidade mais próxima de Lages? Oiticica. Uma escola que tem um suporte bom, tem uma quantidade de salas boas, a gente colocou aquela localidade de Lages, os eleitores de Lages na sessão, lá no local de votação de Oiticica, na escola José Martins de Almeida. E, então, aquelas pessoas que votavam em Lages, agora votarão Oiticica. Só que mais recentemente, a gente recebeu a informação de que Lages voltou a ser de Quixeramobim. Como a gente tem todo um planejamento, né, das eleições, um planejamento antecipado, que a gente faz as vistorias nos locais de votação, de todos os locais de votação, a gente faz essa vistoria quase que um ano antes. Quer dizer, a gente faz no ano anterior, no final do ano anterior, para as eleições que vão acontecer. Então, a gente tem todo um planejamento. A partir disso, o nosso primeiro planejamento para as eleições é fazer a vistoria no local de votação. Então, nós já estamos aqui fechando o cadastro eleitoral, então não teria como a gente colocar novamente lá. Então, para as eleições de 2024, Lages permanece na Oiticica? Lages permanece na Oiticica, assim como Oratório permanece em Pontal Alegre. Não recebemos informações que Oratório voltou a ser de Quixeramobim, mas a gente pegou esse local de votação que era Oratório e os eleitores colocou em Pontal Alegre, que era bem mais próximo, que era próximo. Eu sei que ainda estamos em abril, mas passa ligeiro. Já estaremos em maio fechando o período em que se pode mudar de uma sessão para outra, fazer o título eleitoral, resolver a situação com o cartório. Uma estimativa de quantos mil eleitores aptos para as eleições 2024 no município de Quixeramobim. Você sabia, Manuel, telespectadores, é de fundamental importância o número de eleitores para as eleições e de fundamental importância os eleitores votantes. Esses números darão, sem nenhuma dúvida, a composição da nova Câmara Municipal com a questão do tanto de votos por cada vereador. Então, a expectativa, ô Valderez. Do jeito que vem muita gente fazer título, também muita gente sai, né? Nós, há uns 2 meses atrás, comemoramos 60 mil eleitores de Quixeramobim. E hoje, eu olhando aqui no nosso sistema, nós atualmente estamos com 58.311. Ou seja, saiu muita gente também. Mais de 1.600 votos, né? Pois é. Então, mas vai entrar muita gente também, porque daqui para lá a gente sabe como, na nossa experiência de eleitoral, principalmente em eleições municipais, o pessoal deixa para a última hora. Infelizmente. Então, a expectativa é ultrapassar o número de 60 mil eleitores aptos para as eleições. Com certeza. Se você pegar aí, quem é bom na matemática, geralmente abstenções, votos brancos, nulos, e dá 20%? Tem sido nessa casa aí, né? Mais ou menos, Valdir? Eu não lembro da última eleição. Mas sempre é mais ou menos nessa... E vai depender também de eleição geral ou eleição municipal, né? Eleição municipal o pessoal tem mais interesse. Vota mais. Vota mais. Sem nenhuma dúvida. E até porque é mais simples também. São só 2 candidatos a serem votados. Vereador, né? E prefeito, né? Isso. O outro é 5, o pessoal complica um pouco. Vamos fazer uma pergunta bem óbvia, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito, né? E aí eu vou perguntar... Inicialmente, para quem vai tirar o título lá pela primeira vez, a documentação que é necessária para retirar esse título? É muito simples. Antigamente, a gente lembra que a pessoa precisava tirar cópia dos documentos para levar. Hoje não. Hoje leva um documento... Com foto? Com foto. Se for a primeira vez, não precisa ser com foto. Pode ser com a certidão de nascimento ou de casamento. Mas o ideal é que vá com a identidade, né, um documento oficial com foto, um comprovante de residência. Só isso. Somente, olha, a gente sempre pede identidade CPF e comprovante de residência atual para fazer a primeira vez, né?
e aqueles que já estão com 18, que estão com 19 ou vão completar 19 esse ano, precisam do alistamento militar também, é obrigatório. E quem não tem o alistamento militar fica impedido de tirar esse Tem que título, se apresentar, né? pelo menos se apresentar, mesmo que não tenha um documento, né, já a carteira, mas se ele se apresentou, já é válido. Ô Valderez, antigamente, acho que em 2, 3 eleições para cá, isso deu uma queda significativa. Mas sempre a gente via aquela movimentação, principalmente com o pré-candidato a vereador, o cabo eleitoral, levando gente para fazer ali o seu título. Isso ainda acontece ou hoje é uma situação que praticamente não é percebível? Assim, acontecer até acontece. Ontem mesmo eu estava chamando a atenção, estava explicando o pessoal, principalmente os policiais que ficam lá com a gente, que tinha uma determinada pessoa levando pessoas, né? A gente diz assim, eu até falei com eles, falei com todos, no momento lá que a gente falou com todos abertamente, não tem problema, uma pessoa que é mais instruída, trazer outra pessoa para fazer o título, levar, né, conduzir e tudo mais. Mas desde que esta pessoa não tenha atendimento privilegiado, não se ache que tem como é que eles dizem, aquele ditadozinho popular, né? Desenrolado no cartório eleitoral e achar que ele é melhor do que os outros para fazer título. Não, todo mundo é igual, o atendimento do cartório eleitoral, a gente prioriza justamente a todos terem tratamento iguais, né? Então, independente de ser uma pessoa muito importante para uma menos importante, o atendimento vai ser igual. Então, a gente preza por isso. Valderez, a idade. Tem pessoas que têm o prazer de ir às urnas votar, mas 60 anos, 70, qual é a partir de que data que não é mais obrigatório? Você vota se você quiser, de livre e espontânea vontade? Aqueles que votam se quiser, né, são os analfabetos, né, que eles têm livre acesso, votar, não gera multa, não cancela título, e aqueles acima de 70 anos, que muito se confunde com acima de 60 por conta do estatuto do idoso, né, da pessoa idosa, mas não, para o eleitoral é a partir dos 70 anos que não é obrigatório o Tanto voto. homem como mulher? Tanto homem quanto mulher. Bom, Valderez, qual é o prazo para requerer o alistamento, a transferência do alistamento, né, e do título eleitoral? Na verdade, o prazo para requerer o alistamento, eu fui péssimo na pergunta. Qual é o prazo para requerer o alistamento e a transferência desse título eleitoral? Pronto, é até 8 de maio. Ok. Então, esse é o prazo final. Chegou depois de 8 de maio, tchau e bênção. Só para o próximo pleito. Aí a gente retorna em novembro, que o pessoal, muita gente pensa que o cadastro eleitoral só reabre no ano eleitoral, né? Mas não. Logo depois das eleições, no mês seguinte, a gente já está fazendo título novamente, fazendo transferência, fazendo alistamento. A gente não para. Bom, e quais as principais dúvidas da população referente a esse período eleitoral? Chegando aqui o período eleitoral, o que é que a população tem mais dúvidas? Pronto. Muita gente tem dúvida como transferir o título. Esse é o X da questão. Antigamente a gente cobrava um comprovante de residência no nome da pessoa. Até eu escutei hoje mesmo alguém perguntando, eu posso fazer, uma pessoa que morava com outra, aí o dono da casa disse assim, eu posso fazer uma declaração dizendo que ele mora na minha casa? Aí a gente olhou assim, não precisa. O seu comprovante, que mesmo que não seja no nome da pessoa que vai transferir, dá certo. Certo? Não precisa, a pessoa que vai transferir o título não precisa ter um comprovante de residência no nome dela. Só precisa que esse comprovante seja de 3 meses atrás. Pelo menos 3 meses atrás, que a gente orienta que seja de dezembro ou de janeiro. No nome de qualquer pessoa. Por quê? Porque muito se confunde o domicílio eleitoral com o domicílio civil. E você não é obrigado a estar morando em Quixeramobim ou em qualquer outra cidade que vai transferir seu domicílio eleitoral. É preciso que você tenha um vínculo naquele município. É tanto que a gente hoje, até nem pergunta, a gente tem lá uma perguntazinha no cadastro da gente, é residente ou outro vínculo? Porque não obrigatoriamente você vai residir, você pode ter vínculo. Seus vínculos familiares, né? Vínculos de trabalho, afetivos e por aí vai. Tá certo? Então é isso, é preciso ter só o quê? Identidade, CPF, comprovante de residência 3 meses atrás, quem vai transferir. E para fazer a primeira vez, um documento
original e um comprovante de residência. Só isso. Eu ontem estava conversando com a doutora Vanessa, falando de legislação eleitoral. E eu dizendo, doutora, os estudos mudou muito. Ela disse, eu estou estudando, mas não tem quem estude mais do que Valderez. Doutora Vanessa com certeza está nos acompanhando, um abraço. E aí, Valderez, hoje uma pessoa me perguntava, por exemplo, essa questão voltada da janela, ela se abriu, ela fechou, passa também as novas filiações, as modificações pelo cartório eleitoral aqui ou vai direto para o Tribunal Regional Eleitoral lá na capital? Passa e não passa. Por quê? Porque quando essa questão de partido político, muita gente procura muita gente no cartório eleitoral, mas o registro mesmo do partido político é feito no TRE. Né? O registro de partido político é feito no TRE. Mas os reflexos sempre alcançam o cartório eleitoral. Por exemplo, a filiação é feita no partido, né? E do partido agora é um sistema filia, que a gente viu, teve acesso ao filia, mas a nossa aba, né, a aba da Justiça Eleitoral, que a gente viu lá, inclusive nós estamos no momento da duplicidade de filiação. A gente diz, isso não existe mais, porque antigamente para filiar e desfiliar era uma burocracia grande, né? Para você estar filiado num partido A e quer ir para o partido B, você tinha que mandar um ofício para o presidente do partido que você era filiado, pedir para ele assinar uma via desse ofício, pedindo para se desfiliar, pegava essa via assinada por ele, fazia outro ofício para o juiz eleitoral, colocava anexo essa via assinada do presidente do partido, uma cópia do seu documento e levava o cartório e pedia a sua desfiliação. Hoje em dia não. Você está filiado no partido A, você quer ir para o partido B? Você vai lá no partido B e se filia. Quando dá o choque das duas filiações, a última prevalece. Não precisa nem passar pela Justiça Eleitoral. Só para você ter uma ideia, agora na janela que abriu se fechou, abriu e fechou. Ela abriu e fechou agora no dia 5, dia 6, né? Dia 6 para novos filiados e dia 5 para quem mudou de partido. Teve pré-candidato aqui que mudou 3 vezes de partido numa semana, tentando uma adequação de perfil, acredito eu, né? Valderez, outra situação, essa questão de prestação de contas, passa por vocês ou também direto pelo TRE? Eleição municipal, prestação de contas, até agora é com a gente. Com vocês, né? Até agora. É porque ainda estamos iniciando, tem muitas mudanças. Esse novo presidente do TRE, Ceará, fez muitas mudanças. Por exemplo, todo o processo eleitoral era a gente que tratava dos processos eleitorais. Agora ele criou um núcleo no TRE que os processos são tratados por essas pessoas no TRE. Inclusive a nossa analista judiciária, que é a Karine, ela não está mais com a gente, está prestando serviço justamente nesse núcleo, que esse núcleo concentra todo o processo. A gente vê os processos, poderia mexer nos processos, mas a gente só faz a mesma parte de intimação ou alguma informação. Quem vai transitar com esse processo, tramitar com esse processo mesmo, é esse setor no TRE. E essa parte da prestação de contas, por enquanto, é a gente. Mas ninguém sabe se daqui para o pleito, né, daqui para as eleições, o presidente pode dizer, não, o núcleo vai cuidar dessas prestações de conta. Muitas pessoas acham assim, é coisa simples, não vale nada, não tem problema, mas se você pegar bem direitinho, a prestação de contas é de fundamental importância. Sim. Eu tinha até um conhecido meu que queria se candidatar. Isso na eleição passada, 4 anos atrás. Aí ele me perguntou, Valderez, eu vou me candidatar. Eu disse, vai se candidatar? Pois então você se preocupe primeiro com prestação de contas. Preocupe com prestação de contas, que é ela que vai lhe acompanhar a sua vida toda. Por quê? Porque muita gente, é muito bom as pessoas quererem se candidatar, né? Quer dizer que a pessoa está preocupada com o público, com a gestão, com tudo, né? Com a política, né? Com o bem-estar, né? E tudo mais, com as políticas públicas. Mas a pessoa tem que ter uma pequena noção que aquilo é um processo judicial, vai ser um processo, né? Então, esse processo, as pessoas têm que ter muito cuidado. Se você se candidatou, não prestou conta, ou não verificou quem estava responsável por prestar conta, se foi ali e verificou, e aí, a prestação de conta, ok? Então, lá no cartão eleitoral, como é que está a minha prestação de conta? Vê lá e tudo mais, aí, os reflexos daquilo ali vai ser por 4 anos, né? Tem muita gente que não prestou conta
e está inelegível e sem quitação eleitoral por 4 anos. Certo? Como é que funciona essa questão, explica pra gente, da acessibilidade para pessoas com deficiência? Pronto. A acessibilidade, a urna, né, tem o braille, né, que ele tem no teclado, também o fone de ouvido. Assim, todas as pessoas quando vão fazer o título, fazer a inscrição, a gente pergunta, tem alguma deficiência? Aí a pessoa diz, de locomoção, tem deficiência auditiva, é surdo, tal. Então, quando é próximo das eleições, né, a gente vai mandar o material para as eleições, para as sessões, a gente já verifica isso aí. Quem é que precisa de fone de ouvido? Que é basicamente o fone de ouvido, né? É aquelas pessoas cegas que eles vão lá escutar tudo que ele vai teclado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de colocar na urna. Não. Pronto, tem um fonezinho de ouvido que é habilitado lá, que toda tecla que a pessoa vai teclando, ela vai dizendo, número tal. Pode aumentar, pode diminuir. Quer dizer, muito bom. E tem o braille, né? O braille, que também é muito bom para quem sabe, né? E tem também aquela ajuda, né, de um familiar, de uma pessoa de sua confiança, que pode também ir com a pessoa para ajudar nesse manuseio da urna. A partir de que idade posso me candidatar a um cargo político? Se for para vereador, 18. 18 anos. Isso. Idade mínima é essa. Quer dizer, muito bom, né? Os jovens aí entrar nessa parte da política. Muito bom. Erivelton. Ô Valderez, eu aqui analisando, né, o trabalho muito grande que é feito para que as coisas terminem da melhor forma possível, né? No momento do cadastramento, questão da biometria que chegou, enfim. São ações importantes, inovadoras, que acontecem sem nenhuma dúvida. E eu volto aqui a me referir nessa questão da formação partidária. Como você tem acompanhado, Valderez, hoje, pela sua experiência, não é que ele venha lhe trazer uma obrigatoriedade de você dizer, mas de uma última eleição municipal para cá, a questão do interesse do sexo feminino, a cota de gênero, a mulher participar de forma mais presente dentro do processo eleitoral. Assim, o TRE vem incentivando, né, essa parte das mulheres na política. Isso é muito bom, é muito louvável. Por quê? Porque a mulher tem que estar inserida assim como os homens, né? A gente percebeu que há alguns anos para cá, as mulheres entraram, mas não era uma coisa meio tímida, ou então a gente ouviu muito processo de campanha fake, né? Só mesmo para constar, para ter a cota. Mas o que a gente vem percebendo hoje, o olhar hoje, só com as pré-candidaturas, a gente percebe que as mulheres realmente estão querendo se candidatar. Realmente estão querendo fazer parte da política. Aqui em Xaramubim a gente já percebe isso, não é não? Ô Valderez, essa questão da cota de gênero. Hoje uma pessoa também, a gente falando do podcast, e uma pessoa dizia, Erivelton, é obrigatório 6 mulheres? A cota de gênero pode ser o inverso? 12 mulheres e 6 homens, ou é obrigatório só 6 mulheres? Eu não posso te dizer como está sendo nesta eleição, se mudou, como foi. Eu sei que eram números iguais, se eu não me engano, não? Na eleição passada, porque passa a eleição a gente acaba esquecendo. Mas aí para esse pleito, a gente não viu ainda como está. Certo? São aqueles avanços, as modificações, porque né? Tem as resoluções e tudo que a gente ainda vai estudar este ano, depois do fechamento do cadastro. Já chegou para você, já que nós começamos a falar nisso aí, por exemplo, o partido tinha o direito de lançar 23 candidatos, essa redução para 18. Essa resolução já chegou para vocês ou só posteriormente ao fechamento? Isso, posteriormente ao fechamento. Nós já temos acesso à legislação nova, toda a legislação nova, mas a gente ainda não se debruçou sobre ela, né? Não vieram os manuais, que sempre vem os manuais para a gente e tudo mais, os treinamentos, ainda não, porque a gente está focado no final do alistamento. Aí para que você tenha uma ideia, meu caro Emanuel, alguém pode dizer assim, mas rapaz, isso é verídico ou é inverídico? A situação do próprio cartório eleitoral, trabalhando, focando no maior número de pessoas serem elas regulamentadas para as eleições e as dúvidas que existem.
Existe, por exemplo, nessa reta final agora de fevereiro já de 2024, reta final, muitos diziam, Erivelto, os 20% obrigatório. Não passou, ficou como estava. Você está entendendo? E vão ter muitas outras dúvidas. Entendeu? Né? Porque na realidade, o Valderei sabe disso, e você também, os nossos telespectadores, quando tudo isso bem esclarecido, a comprovação dos 20% da obrigatoriedade para que o candidato ele esteja no páreo para disputar uma vaga, isso aumenta, na minha visão, aumenta o nível de responsabilidade do candidato. Porque se o Cristiano Mubim tem 60 mil eleitores aptos, é por isso que eu pedi o Manuel para fazer a conta aqui. 60 mil menos 20%, Manuel. Não, aqui ao vivo, podcast é assim, que é para a gente ter aqui, bem rapidinho, fazer aqui a conta. 60 mil menos 20%. Pronto. Está sendo feito aqui. 48 mil. Você pega esses 48 mil e divide por 17, que a gente vai saber aqui, em média, quantos votos o partido precisa para fazer um vereador. 48 mil é o coeficiente. 48 mil precisa de quê, Manuel? 2.823. Pronto, 2.823. Se a legislação que, inclusive nós conversamos com alguns juristas, diz que tem uma obrigatoriedade da sobra 80%. Então você pega 2.823 menos aí ou é vezes? Estamos ao vivo, podcast ao vivo. Sou péssimo em contas, mas é vezes ou é menos? Que é para tirar os 80%? Pois é, eu ia falar justamente isso. Você e o pessoal sabe muito mais de quociente eleitoral do que a própria justiça eleitoral. Vamos estar vezes. 80%. Vai lá, Manuel. Vamos lá. Se der errado, a gente corrige aqui bem jeitinho. Pronto, é vezes mesmo. Dá 2.258 votos. Então, o candidato, para que ele possa estar na disputa na sobra, ele tem que ter 2.258 votos. E ele tem que ter o candidato, isso aí é o partido, e o candidato tem que ter 20%. Olha aí, faça aí de novo, 2.258 vezes 20%. Pera, que é aí 2.258 vezes... Opa, errei aqui. 2.258 vezes 20%. 20%. Vamos lá. 451. Pronto. Então, se depois, posteriormente, o Valderei vai estar aqui com a gente, outro jurista, o candidato para estar no páreo, ele tem que ter, no mínimo, 451 votos. Para ele dizer assim, eu estou no páreo, na disputa por uma vaga na Câmara Municipal. Ah, Erivelto, mas eu só tenho 70 votos e eu estou apto a ajudar meu partido. Louvável. Agora, sabendo que ele estará lá como forma de ajudar o partido a fazer o coeficiente. Agora, no páreo, isso aqui nós estamos com números que não são reais, são exemplos. Então, a disputa ela deve ter um ganho, um nível bem superior, Valderei. Com certeza. Eu estava vendo você fazendo esses cálculos aí, é muito interessante. Por quê? Porque me fizeram essa pergunta do quociente, como é que vai ser o quociente e tal, e a gente fica meio assim para falar, a gente diz, não, veja lá no seu partido, porque isso é mais para os partidos que gostam, né, dessa parte de estudo, mas porque a agenda da justiça eleitoral é tudo muito prático. A gente, é todo o sistema que faz, né? A gente não se preocupa em verificar o quociente e tudo mais, é tanto que quando a gente termina a apuração, né, a leitura de todas as urnas, aí a gente vai, fica aguardando o TRE processou, fez tudo, vem lá o relatório. Quando a gente olha só o relatório, está lá o relatório com todos os quocientes, cor mais lindo do mundo, né? Que, como você, muitos sabem fazer manualmente, né? Eu estava lembrando disso, que eu estudei isso aí na disciplina de Direito Eleitoral, na faculdade, quando eu fiz a faculdade de Direito. E era muito interessante ver na prática como aquilo que a gente via lá, só nos sistemas fazendo tudo, muito interessante. Isso há 10 anos atrás. História, já que nós puxamos isso aí, Valderei, assim, hoje é mais rápido, 23 horas. 23 horas, né? Aí, às vezes, dá um exemplo, um disquete, fica ali na dificuldade de ler. Aumenta-se a atenção na expectativa quando vai para a Câmara Municipal. Você já viveu isso, rapaz, já saiu, o tribunal já disse aqui quem são os eleitos, quem não são. Como é a adrenalina, Valderei? É muito grande.
assim, é como eu falei, existe todo um planejamento para as eleições. A gente tenta, a cada ano, diminuir esse tempo, né? Tempo de resposta, de totalização. E como a gente faz isso? É distribuindo um suporte adequado em todos os locais de votação, que é essa coleta das mídias de resultado, né? Começou com os disquetes, agora agora já é mais moderno, né? É uma mídia de resultado que é tipo um pendrive, né? Mas acontece de dar problema também? Com certeza. Com todo avanço ainda acontece. Acontece o quê? Acontece porque é equipamento, né? Eu digo que já teve urna que a gente reiniciou 10 vezes e deu certo. Eu digo que ela pegou no tranco, como dizia antigamente. Doido né? para terminar ali, Deus. Meu pai fazer que agora faça a leitura. Não, voltando aí, o interessante é quando a gente começou a utilizar as urnas eletrônicas, eu lembro bem, o pessoal tudo acostumado com a urna de lona, né? Quando vê a urna eletrônica, era a coisa mais impressionante do mundo. O pessoal, a urna de lona, não sei se vocês conhecem a urna de lona, a gente tem lá umas urnas de lona que a gente utiliza ainda para o pessoal do conselhos e tudo mais, né? O pessoal lacrava aquela urna de lona, né? E tudo mais, para ninguém chegar lá na Justiça Eleitoral, ela é intocável. Aí o pessoal, logo depois, em 2000, 2002, o pessoal pegava a fita gomada que sobrava, lacrava ela todinha, todo mundo assinava a urna, sem necessidade disso, né? Mas o pessoal fazia isso. Então, voltando a esse tempo de totalização, né? Tempo de resultado, isso depende muito da equipe que a gente bota da Justiça Eleitoral para poder pegar essas mídias de resultado e trazer para a gente. Antigamente, a gente fazia o quê? O pessoal pegava o material da sessão, né? Todo o material da sessão e a urna, e essa mídia ia trazer. E nós temos 12 rotas de distribuição de urnas. A gente pegava essas 12 rotas e pronto. E dividia 12 pessoas, né, em veículos, e essa pessoa trazia as urnas, o material. Só que Xeramobim é enorme. Xeramobim é muito grande. A extensão, para você chegar lá no Monte Alegre, você está chegando no Banabuiú. Olhando para o Solanópolis. E isso é tudo muito distante. Aí você vai lá para a Telha Velha, do outro lado do Fogareiro. Pois é, muito distante. Tem localidades de uma distância enorme. Aí foi o que a gente viu. A gente viu a necessidade de pegar essa rota de entrega de urna e fatiar. A gente, ao invés de 12 rotas hoje, a gente tem mais de 20, quase 30 rotas. Tem localidades que são distantes, muito distantes, que a gente só bota 2 localidades para aquela pessoa ir buscar as duas mídias de resultado. Para não atrasar e chegar logo aqui. E é porque encolheu um pouquinho o município, mas não sei se o Valderei mas já está com 24 anos, ele ainda alcançou. Quando você tinha que ir lá no Lonjão, Cacimba da Algema Madalena, mas antigamente era Xeramobim. Lá no Lonjão, o Lonjão é longe. Uhum. Aí tem outra equipe vindo lá do Japão do Flora. Japão do Flora, lembro demais, um álcool lá para o Japão do Flora, que Você tá entendendo? Eu quero sair lá do Japão do Flora e ter mais ou menos uma ideia de horário de chegada para quem vem lá do Lonjão, que é lá quase na divisa da Cacimba Nova com o Choró Limão. Longe. Muito longe. Como é feita essa escolha dos profissionais, Valdir? Sempre o pessoal que trabalha na justiça comum, no fórum, né? Ou aqueles que já trabalharam, que a gente sempre pega esse pessoal, que é o pessoal que a gente já conhece, né? Porque a gente não vai pegar qualquer pessoa para fazer esse serviço, porque o pessoal pode ter medo. Eu acho muito bom esse trabalho da justiça eleitoral, essa urna eletrônica. Eu fico doido quando a pessoa fala mal da justiça da urna eletrônica, né? A urna eletrônica é muito boa, gente. A apuração acontece lá na sessão. Porque quando o presidente da sessão, com os mesários, encerra, tem lá os fiscais, né? Os fiscais estão lá vendo de partido A, partido B, partido C, que tiver, tá lá, vendo tudo. Ou seja, só dá um comando, encerrou. Se for antes de 5 horas, a urna não deixa encerrar. Antes de 7 horas, a urna não deixa iniciar. Você está lá, abre. É tanto que na véspera, quando a gente manda deixar as urnas eletrônicas, a equipe que vai deixar liga a urna. Faz o teste. Faz o teste, vê o horário, como é que está o horário, vê a correspondência da urna. E lá ela diz logo, urna só funcionará a partir das 7 horas do dia 6 de tal, dia da eleição. Então, não é negócio, passou a noite botando voto na urna. Como? Como? Se a urna não deixa, não trava. É bloqueada. E para completar,
Quando é no outro dia pela manhã, que o presidente da sessão com os mesários chegam e vão fazer a impressão da zerésima, que muita gente não sabe nem o que é a zerésima, né? A zerésima é dizendo o quê? É um relatório que sai da urna dizendo que está zerado, que não tem voto de ninguém. Então, pronto, é muito boa a urna. Aí, durante o dia todinho, a urna não é ligada na internet, não tem nenhuma... A única tomada que é ligada da urna é da energia. E pronto. E ali, os mesários... Que os mesários estão lá, as 4 pessoas dos mesários estão vendo lá no terminal do mesário a quantidade de pessoas que é para votar e quantidade de pessoas que votaram. Deu um problema nessa urna. Sistema, por exemplo, assim, caiu energia. Caiu energia, ela segura que ela tem a bateria interna. Ela né? tem. Quanto Aí tempo? a gente pede, a gente ainda não sabe direito o tempo, mas dura até bem próximo da eleição ou até o final da eleição. Perfeito. Mas isso é o que a gente orienta. Por precaução, deu problema, faltou energia, inclusive, quando falta energia, quando der algum problema de energia, tem um sensor que fica piscando vermelho lá no terminal do mesário, já para dizer que está funcionando com bateria interna. Então, a gente orienta que eles liguem logo para a gente, fica porque alerta, a gente né? tem nossas urnas reservas aqui e a gente vai e troca. E é muito simples trocar uma urna por outra sem alterar dado nenhum. Por quê? Porque quando dá um problema, ou quando falta energia e tudo mais, ou então deu um problema na urna, vamos supor. Estava funcionando a sessão perfeitamente, a urna apagou. Ixi, aí quando os eleitores votaram, o mesário disse assim, tá aqui, ó, votaram 20 pessoas. Beleza. Aí a urna está lá desligada. Aí a gente tenta recuperar ela, ligar, desligar, não deu certo. Vamos trocar logo? A gente tem uma urna reserva, a gente já sempre leva a urna reserva. Inclusive cada equipe leva uma urna ou 2 reserva. Vamos fazer a troca. O que é essa troca? Essa troca é pegar a mídia de resultado, que tem dentro dela, assim na parte externa, tira o lacre. Isso na presença dos mesários, na presença dos fiscais, principalmente dos fiscais, que os fiscais, o pessoal diz assim, os fiscais são muito chatos, não sei o quê. Não, fiscais estão ali para fiscalizar. Quer dizer, dar integridade a todo o processo eleitoral. Não pode criar fato, né? Isso, não pode criar. É isso aí, fiscalizar, não conturbar. Aí, na presença de todos, tira essa memória externa, que chama memória externa, porque a urna também tem uma memória interna, e essa memória interna joga para a externa, aí tira essa memória externa, tira a mídia do resultado que não tem nada, porque não saiu o resultado ainda, né? E coloca na urna virgem, urna sem nada. Pronto, coloca e liga a urna. Quando você liga a urna, os dados dessa memória externa já passa para a urna. Quando liga e funciona normal, ele pede um código de reinício, que vai estar lá na urna, qual é o códigozinho. Coloca lá o código de reinício, quando liga, 20 pessoas votaram. As mesmas 20 pessoas votaram. Se alguém chegar assim, que já votou e que quer votar, tenta lá, a urna diz, eleitor já votou. Se chegar alguém que não é daquela sessão para votar, a urna diz, quer fazer justificativa? Quer dizer, é tudo muito prático, muito bom. Pronto, esse ano, Valdeirês, tem muitas pessoas com 15 anos fazendo o título. Se alguém chegar lá e tentar votar com 15 anos, também não vota. Isso. 15 anos pode fazer o título, mas só vota com 16. Chega lá, não tem como querer burlar, né? Não tem como. A urna diz logo. Primeiro que não é eleitor de canto nenhum, né? Não é eleitor daquela urna porque ele não tem 16 anos ainda, não vai estar lá. Ele tem o título, mas não é eleitor. Isso, só pode votar a partir de 16. Pode fazer o título a partir do 15, que foi inovação da legislação também, né? Permitindo fazer título com 15, eleitor com 15, de eleitor com 15 anos, mas só vota mesmo, só é eleitor mesmo efetivamente com 16. Uma dúvida, resolvi viajar no dia das eleições. Posso votar? Pode justificar. Posso justificar apenas. E como é que acontece a questão do voto em trânsito, Pronto. tanto falado? Antigamente, né, o pessoal votava em trânsito nos correios, né, o pessoal dizia. Hoje em dia o voto em trânsito é um processo que acontece com antecipação. Isso na eleição geral, não na municipal. Quer dizer, a pessoa sabe que na eleição geral, que é a eleição para presidente, e para presidente, voto para presidente somente. Ele sabe que no dia da eleição ele vai estar em São Paulo. Então ele vai no cartão eleitoral daqui e tem um período, tipo o período agora que vai fechar o cadastro. Pronto, aí vai dizer, o período então, para fazer o voto em trânsito. Aí chega lá e diz, nas eleições eu vou estar em São Paulo. Então eu quero transferir temporariamente o meu título para o voto em trânsito. Então, aí ele vai dizer qual é a localidade, qual é a escola lá de São Paulo ou de qualquer outro estado que ele esteja, ou
com maior de 200 mil eleitores, com mais de 200 mil eleitores. Aí vai, transfere para lá. No dia da eleição, ele vai votar lá. Aí, quer dizer, foi feita a mudança. Temporária, mas foi feita a mudança. Para o primeiro turno, vamos supor, né? Para lá. Aí acontece alguma coisa, ele não viaja. E no dia da eleição ele vai estar aqui, que aqui é a zona dele, né? O título dele está lá. Não muda o título, não muda nada, é só um requerimento. Aí, no dia da eleição ele está aqui, vai lá para a sessão dele votar. Chega lá, a urna não aceita, não. Porque ele está habilitado para votar lá em São Paulo. Aí aqui ele justifica. E no segundo turno desfaz tudo e volta e ele pode votar normalmente se ele não tiver feito requerimento para o segundo turno também. Preso, volta? Só se for o provisório. O que tiver sentenciado mesmo, cumprindo pena, não. É suspenso o título dele. Em relação ao prazo de justificativa para ausência nas eleições, qual é esse prazo? Na verdade, a justificativa hoje é tão prática, né? Você justifica indo para qualquer sessão, qualquer sessão onde você estiver, né? É muito bom. A gente considera 30 dias. E depois disso também pode? Pode, só que aí vai pagar uma multa. Quanto é essa multa? R$3,50 por cada pleito. R$3,50? Só diz que o voto é obrigatório. Mas o voto com R$3,50 por cada pleito não é obrigatório. Quase que não é obrigatório, né? É só um registro. É só para dizer, é simbólico. Eu considero simbólico. Valdeirês, a questão do transporte. Xeramobim é uma cidade, como nós já falamos, de uma extensão rural muito grande. Tem alguma modificação ou ainda permanece da mesma forma a questão do transporte para as eleições? Neste pleito ainda acontece. Mas a tendência é o quê? É não haver esse transporte de eleitores. Por quê? Porque a maioria das vezes é o quê? É o eleitor, por exemplo, o eleitor mora aqui em Xeramobim, mas eu tenho meus parentes lá na zona rural, então eu quero continuar voltando lá. Então, é uma comodidade da pessoa, né, que quer. Não é porque ele necessite, porque não teve tempo, a gente está aqui até 8 de maio pedindo para o pessoal fazer transferência. Mas esse ano tem ainda transporte de eleitores. Porque eu considero assim, é muito desconfortável, né, o transporte de eleitores. Porque a gente faz o quê? A gente solicita dos órgãos públicos. Normalmente, de um tempo para cá, a gente solicita aqueles ônibus da educação, né? São bons, são ônibus bons, mas a gente sabe que o Quixeramobim é quente, né? Então, você tá pela manhã lá no cartório eleitoral, aí esse ônibus vai percorrer uma grande rota, aí vem aquela rota dos 12 locais de votação, quer dizer, uma grande rota, porque a gente não tem tantos veículos, né? E também não tem tantos eleitores para ir. Às vezes sai um ônibus daqui de Xeramobim, vários ônibus com 5 pessoas, nem compensa nem o gasto com combustível, né? Mas, como a Justiça Eleitoral tem essa legislação do transporte de eleitores, ainda se mantém, mas em muitos municípios não tem mais. Dentro do município tem tido uma mudança muito grande? Fulano na região vindo para cá, outro daqui indo para lá, enfim, vocês têm percebido isso ou uma calmaria? É o que tem mais. Gente mudando de tempo, isso, né? Mudando. Porque antigamente tinha aquela ideia que, para me aposentar, eu tenho que estar lá com o meu título, lá votando lá no interior. Isso acabou, né? Acabou, não tem mais isso. Claro que eles pedem os cadastros. O cadastro teve lá a profissão agricultor, é mais uma prova, né? Não é a única prova, né? Mas não tá lá a profissão como agricultor e tudo mais, ele vai ter outras provas. Então, era mais isso, muito disso. Hoje também, Manuel, uma pessoa me disse, eu comentando aqui, uma pessoa me fez a seguinte pergunta, eu vou fazer o Valdeirês. Eu já fiz minha mudança de título esse ano. Eu morava aqui na cidade e transferi para uma localidade na zona rural. Uhum. Só que agora eu já estou morando em outra localidade. Eu ainda posso transferir? Pode, porque, na verdade, o termo que a gente chama lá na Justiça Eleitoral é revisão. A transferência é quando acontece de uma zona para outra. Aí essa transferência... De uma localidade para outra? Essa transferência interna, que a gente chama de revisão, né? Ela pode ser feita quantas vezes você quiser. O cadastro estando aberto, você pode ir e voltar quantas vezes quiser. Agora, a transferência mesmo, que propriamente dita, que é de uma zona a outra, vamos supor, Quixeramobim para Quixadá, Quixarambim, ou Madalena, ou Boa Viagem, aí essa não. Essa você fez, você só pode fazer novamente com 1 ano. Para quem mora em outro país, eu vejo muito quem está nas eleições para presidente, principalmente, em outro país, vota no país onde está, né? Uhum. E para as municipais, para quem está em outro país também tem esse direito ao voto? Eu acho que só a justificativa. Só a justificativa. Não tenho certeza, né? Mas acho que é só a justificativa. Ele procura o consulado, porque assim, quando os que estão em outro país, ele tem uma zona especial,
né? Essa zona especial que vai o consulado e tudo mais, tá certo? Que eles vão lá, procuram o consulado e fazem uma justificativa. Tudo é o presidente, que é o principal, a eleição geral para presidente, aí eles conseguem votar. Alderê, você acha bom estudar a legislação eleitoral? Às vezes sim. Eu já gostei bem mais, assim, era bem mais interessante, porque antigamente a gente tinha umas coisas que foram saindo, né? Aquela coisa da fiscalização era bem mais emocionante. Hoje em dia não tem mais nem carro de som na rua, pra gente estar correndo atrás de carro de som. Bom, essa daí, não teremos carro de som nas ruas? Assim, da eleição passada já não teve, né? O carro volante de som, não teve. Teve o quê? Ele só podia o quê? Na passeata, na carreata, aí beleza. Mas aí... Isso deve permanecer ou vocês não geram essa informação ainda? Com certeza deve permanecer. Deve porque era permanecer, algo né? que balançava muito as estruturas da justiça eleitoral, porque a gente tinha que estar na rua direto. Então isso tirou assim até a empolgação de estudar. Mas não tirou a empolgação toda, mas era engraçado porque a gente era bom, era interessante. A gente fazia toda aquela fiscalização, não deixava a gente estar lá envolvido em muitos conflitos, Em né? compensação sai a questão das propagandas volantes, mas a gente tem agora as redes sociais, a internet. Que né? vem toda uma legislação voltada para isso, né? Essa legislação, principalmente nova, que eu ainda não vi ainda vou dar uma boa olhada, ela vem trazendo muita inovação, muita coisa nova. Por quê? Porque o campo hoje é a rede social, é a internet, né? Então vem muita coisa, difamação, tal, e por aí vai. Vai dar trabalho. E aí, Valderei, com essa nova legislação, vocês vão fiscalizar alguém que talvez ache que, não, eu estou dizendo isso aqui, mas não está chegando para ninguém que eu queira que chegue do jeito, da maneira que eu estou pensando, não. Então vocês... A pessoa acha que está passando aqui e alguém está fiscalizando. Não fica no anonimato, né? E hoje, principalmente, tudo é gravado, tudo é online, né? Hoje em dia você falou uma coisa, tá ali a pessoa com o celular gravando. Hoje em dia, quando tem um acidente, só que você vê a luzinha do celular gravando, né? Então é muito mais fácil. A gente já adota há muito tempo a ferramenta do Pardal, né? O Pardal é um aplicativo, tanto do celular como do computador, que possibilita as pessoas fazerem denúncias, né? Denúncias online. Então essas denúncias chegam para a gente através do Pardal. Enquetes. Pesquisas eleitorais a gente sabe que tem que ter um registro. Essas enquetes que são feitas pelos Instagrams da vida, Facebook, enfim, pelas ferramentas das redes sociais, isso é permitido? A enquete vai vir junto com essa legislação. Ele está junto com essa legislação. Eu que não vi nessa legislação falando das enquetes. Porque as enquetes, teve um tempo que você pegava todas as enquetes ali, processo, não era? Processo. Aí quando passava para as instâncias superiores, não, mas não é bem assim, tal. Mas a legislação já fala especificamente das enquetes. Eu já vi alguma coisa, mas ainda fica para o próximo podcast. Na hora. Sobre os mesários. Pode haver Nossos recusa? queridos mesários. Assim, quem quer ser mesário, o que fazer para participar? Mas aqueles que não querem, podem fazer a recusa? Agora está tudo tão prático, muito prático. Nós temos muitos mesários. Nós temos muitos mesários voluntários. Perfeito. Tem escolas como o quê? Como Andrade Furtado, Liceu, essas mais do centro, Assis Bezerra, tem fila de espera Para de ser mesário. mesário voluntário querendo entrar e não consegue. Ganha dinheiro ou não? Ganha um vale alimentação, é só o Uma valor do vale gratificação, alimentação. Mas tem folga do trabalho, né? Na eleição geral, tem mesário que ganha 10 dias de folga. Então tem muita gente que quer. Tem né? fila de espera. Tem fila de espera. Como Por vaga. Mas é porque também a gente O adotou senhor está no meio da fila de espera, Manuel? É que a pergunta veio de Vossa Excelência. Nunca me chegou a solicitação e eu também ainda não procurei, mas nunca é tarde, né? Isso. A gente agora no cadastro da gente, quando a gente vai fazer o cadastro eleitoral, tem lá a pergunta, quer ser mesário voluntário? Sim. Até eu estava perguntando os meninos da escola técnica, eles não sabiam nem o que era, né? A gente explicou e tudo mais. Inclusive tem a legislação municipal, que é muito boa, né? Da isenção aos mesários nas seleções e concurso público. Da taxa de inscrição. Isso aí é muito bom também, porque a taxa de inscrição hoje gira em torno de uns R$100, né? Então, você deixa de pagar isso aí. Aí recebe a ajuda de custo do TRE, que é o valor só o vale alimentação, né? Recebe também via Pix. E tem essa parte das isenções dos concursos, que está se aumentando, né? Não só para municipal, às vezes muitos deles, concursos, às vezes estaduais, pedem também a isenção por parte da Justiça Eleitoral.
E a gente faz um trabalho que antigamente o pessoal tinha muito medo de ser mesário, por quê? Se eu for uma vez mesário, eu vou ficar o resto da vida sendo mesário. Aí o juiz manda e pronto, eu não posso fazer nada, né? Mas hoje não. Hoje, assim que termina aquele pleito, você é obrigatório, sim. Se você foi chamado sem ser voluntário, que acontece, tem casos aí, né, que não tem mesmo voluntário. Então a gente tem que convocar, a Justiça Eleitoral tem que convocar. E convocou é obrigatório, né? Porque é o juiz que está convocando, a Justiça Eleitoral que está convocando. Você, como cidadão, tem o dever, né, de ajudar com a democracia, com esse processo de eleição. Mas na eleição vai um formulário, onde você preenche, é o formulário de satisfação do mesário. Esse formulário de satisfação do mesário, você preenche e no final você vai dizer, você quer continuar ou não. E aquela pessoa que disse que não quer continuar, a gente, em seguida, passou o pleito, a gente já tira todo mundo. Inclusive, bota lá no cadastro da gente para não chamar mais. Entendeu? Por isso que tem muito voluntário. Existe quem quer, mas existe quem não quer. Isso, né? Isso. Mas ele é obrigado a ir uma vez. E também existe quem não pode ser. Uhum. Quem é que não pode ser? Os carros comissionados, né? Aqueles parentes de políticos, né? Até porque vai dar causar um certo transtorno, né? Naquela sessão eleitoral. Eu já quero agradecer o convite. Já perguntei muito, Valderez, vou fazer minha última pergunta. Valderez, já bati demais. Vocês ainda vão fazer algum trabalho itinerante? Tem no planejamento ou não? O horário de funcionamento e a melhor maneira de agendar. E eu quero tirar meu título, eu quero votar no meu vereador que vai passar de 451 votos. Eu vou para a disputa pela vaga. Eu quero votar no meu candidato a prefeito. Chegou a hora e eu estou cheio de entusiasmo. Enfim, vai até quando? Dia 8. E os horários de funcionamento e o agendamento, enfim, aquelas informações de praxe. Isso. O agendamento pode ser feito pelo telefone 148, que é da Justiça Eleitoral, certo? Pode agendar, escolher seu dia, seu horário, né? E o horário de funcionamento do cartório eleitoral é de 8 às 14, sem horário de almoço. Nós estamos lá atualmente com 5 guichês de atendimento. É ligeiro demais. É rápido demais. A gente diz que é 10 minutos para fazer um título. E a gente quer que vá a gente mesmo, porque a gente quer fazer uns 100 por dia ou mais. Tá certo? Foi outra pergunta? Se existe ainda algum projeto itinerante? Sim, tem. O nosso projeto lá para a escola técnica, né? Era terça e quarta de 3 semanas. Sim. Mas a gente achou melhor por conta dos equipamentos, que quando a gente muda com esses equipamentos, eles ficam muito instáveis. Então a gente deixou lá na escola técnica os equipamentos e ficou uma semana seguida. Então esses dias vai tá vaga, a gente vai estar lá no cartório eleitoral fazendo, mas dia 23 vai para São Miguel, vai fazer título lá, e 24 e 25 para o Fogareiro. E vai ter uns dias da semana que vem que a gente agendou no próprio cartório, porque foi o governo do estado até entrou em contato com a gente, percebendo que se a gente tinha alguma ação para fazer com que esses alunos do estado fossem fazer título. Aí a gente prontamente ligou para o Poder Público Municipal, solicitou ônibus, eles cederam o ônibus, então a gente entrou em contato com algumas escolas e a gente vai trazer esses alunos nesses ônibus para fazer lá no cartório, que vai ser os alunos da Cir Bezerra, do Liceu, do Humberto Bezerra, da Canafístula e deixa eu ver o que mais, acho que são esses. Ok. Valderez, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Agradecer pela participação, dizer que foi muito bom ter todos esses esclarecimentos para a nossa população. Esperamos que neste ano de 2024 seja tudo tranquilo, que as metas também sejam alcançadas por vocês do cartório eleitoral e que continuem fazendo aí o ótimo trabalho que vocês exercem todos os períodos eleitorais que acontecem aqui na nossa cidade de Quixeramobim. Nós agradecemos, né? Porque não deixamos de estar demonstrando o trabalho da Justiça Eleitoral, né? É muito importante quando o poder público é transparente no que faz, né? E é isso. É isso mesmo. Então, muito obrigado novamente pela participação, Erivelto. Valeu demais. Você, Valeu. como sempre, só somando aqui com a gente. Vai votar ou não vai? Com certeza. Eu já estou com vontade. Olha aí, ele gosta de política. Demais. Números! O meuzinho é pequeno dessa vez. Se a legislação que o Valderez vai explicar tudo, bater direitinho aí. Bate. Vai dar menos
pré-candidatos aí ao legislativo, uns 60, uns 70 menos, PUzinho é menor. Bom, a você de casa, muito obrigado pela companhia, pela paciência, pela sua audiência. A gente está ficando por aqui. Você acompanha esse podcast em multiplataforma, no Spotify, no YouTube, na Rádio Canudos FM e também pelo canal 180 da Sua Sertão TV. Até a próxima edição de mais um No Ar, o seu podcast. Tchauzinho.